seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do Arte na Mesa. De cara, vamos agilizar e agradecer os patrocinadores para a viagem e Câmera Ninja. Daqui a pouco a gente fala mais. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Michel Leme, guitarrista, músico da aula, tem vários projetos aí, uma carreira, e a gente vamos bater um papo aí para trazer para a galera uma perspectiva de carreira e mercado, e vamos que vamos. Muito grato por receber-me aqui na sua casa, junto com o Feijão e a maravilhosa Meg, querida. Seja bem-vindo. Vamos lá, como você começou na música e por quê? Bom, porque vou ficar devendo, mas eu comecei porque... Olha, já me contradisse já. Em que idade, né? Como e por quê também. Não dá pra saber a razão, né, mano? Que a gente acaba gostando do que a gente faz, mas tinha muita música rolando em torno de mim. Então, minha mãe conta que, sei lá, eu tava começando a andar e eu ia na vitrola rodar os vinil que ficava lá, estragava, obviamente. E meu irmão tava tocando violão. Você riscou vários, né? Muitos. E eu também fazia xixi no chão mesmo ali, porque eu queria ficar na vitrola. E aí o meu avô tocava também. A gente morava assim, tinha um quintal aqui, e o meu avô morava na casa da frente, meu tio com todos os meus primos e primas aqui do meio, e a minha casa ali com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, era aqui, tinha uma horta. Então eu ficava circulando, brincando, e uma das fases era ver o meu avô tocar violão. E aí quando ele viu que eu tava querendo começar, aí ele falou, ó, beleza, vou te ensinar os acordes, se aprender, ele me deu umas metas, assim. Sim. Se aprender tal acorde... E foi no violão. E aí eu vou te dar um violão rei, tá bom? Aí eu aprendi rapidinho. Aí ele falou, bom, agora se você tocar essa música comigo, eu vou te dar um de Giorgio. Aí eu treinei que nem um animal, e aí fomos lá na de Giorgio, no Belenzinho, fui escolher um de Giorgio estudante. Então eu queria tocar Clássico, guitarra. Na verdade eu queria tocar guitarra. Ainda tem de Giorgio? Tem. Acho que tem. Não sei se a fábrica tem, não sei. Mas essas coisas marcam bastante, assim. Sim, E enquanto isso, aí eu fui crescendo, fui vendo meu irmão tocar rock e ele me mostrava uns bagulho tipo Black Sabbath, George Benson, John McLaughlin, e não só rock, assim, sabe? Mas os caras já tocando o que chamam de jazz. Para começar, eu já detesto esse termo. Tá. Mas, enfim, a gente usa só para situar. Mas aí eu comecei a tocar com 6 anos de idade mesmo e eu não queria fazer outra coisa. Só dei uma parada quando teve a Copa de 82. Que eu queria... mais de 40 anos atrás, isso a gente tá falando. Na Copa de 82 eu queria ser centroavante da seleção, não deu certo. 82? E aí eu voltei, a minha mãe falou, por que você nunca mais tocou violão? Eu falei, é verdade, aí não parei nunca mais. 82 foi Los Angeles, não? Não sei se era Espanha, sei lá. Los Angeles foi Olimpíadas, né? Nessa época. Eu só lembro do Trio Los Angeles. Trio Los Angeles. Também é um clássico, né? Não é um clássico? É um clássico. E aí a guitarra veio muito cedo assim também, não? Você ficou muito tempo no violão? Então, mano, eu tinha um tesão real físico pela guitarra, porque meu irmão me mostrava os catálogos assim da Fender, da Gibson, e eu ficava, sabe? Desde jovem também. Né? Era quase um quadrinho erótico. Que também são clássicos hoje. Fender, Gibson, mas aí eu Les Paul, eu lembro que eu tinha uns 8 anos, meu irmão me levou ali no viaduto de Santa Efigênia, tinha uma loja logo no começo ali do viaduto chamada Tomasi, e eu vi uma Gibson 335 meio vinho assim, e foi uma das coisas mais perfeitas que eu tinha visto na minha vida até então, e eu nunca mais me esquecer desse momento. Então, quando a gente tinha oportunidade, não tinha muito instrumento importado e tal. Então, quando você via com aquele acabamento foda, é uma loucura. Então, além de querer tocar, eu tinha uma atração. Eu queria ter a guitarra e ficar olhando. Né? Eu tenho isso com a guitarra do Bob Marley, a Les Paul, né? Maravilhosa. Pois é. Aquela, um dia que puder, eu quero ter ela para deixar até pendurada. Assim. É isso aí, é o desejo, né? É maravilhosa aquela guitarra. Então, é engraçado porque o desejo se manifesta em várias formas. Por exemplo, até hoje, quando chega a minha vez de solar, eu tenho mais ou menos a mesma sensação quando eu
os primeiros solos que eu fiz na minha vida. Entendeu? Tá, atravessando assim tudo, qual guitarra hoje? A sua ou você tem uma que você quer? Eu você uso... fala, putz, então, eu não tenho... Você fala, essa eu quero ter. Ou eu não tenho fetiche da mercadoria não nenhum, tem. né? A não ser por comidas e Bebida. Dentro da minha nova dieta, mas porque depois de um tempo, mano, você passa a pensar por você e não mais como a sociabilidade manda, entende? Então, a pessoa que fica com muito desejo de marcas, essas coisas, ela tá num estado ainda infantil, né? Eu entendo o seu desejo pela guitarra do Bob Marley, isso é um desejo. Não, você não tá falando de fetiche por marca. Não, queria entende? ter ela pra ter na parede. Lógico, mesmo. é um tesão genuíno. Agora, hoje eu uso uma guitarra feita por um luthier daqui, que é o William. Ele tem uma marca chamada Willie Ash, ou W Ash. E aí Já cola aí. ele tá no meu Instagram e tal. E eu projetei uma guitarra junto com ele. Eu fiz um desenho naquele programa Paint com mouse. Você fez pelo Paint. Bem tosco. A gente vai chegar aqui. E aí a hora que os caras falaram, não, tá legal, aí ele passou pro gabarito e essa guitarra que eu tô usando. Cara, olha aí. Ele fez o projeto no Paint, né? Paint. É aquele... No Paint. Aquela porra lá do Microsoft, desgraça. Não, então, e aí, tipo assim, a gente para e pensa, né, cara? A gente fala sempre de mercado, assim, o que a gente trocou uma ideia, assim, você faz estudo de músicas, capas, a gente vai falar disso, mas você estudou isso em algum lugar ou você desenvolveu isso ao longo dos anos, sabe? Não, por exemplo, como eu tô vendendo meus álbuns agora e eu faço os arquivos, então às vezes eu peço ou para um fotógrafo, como foi o caso do Vitor Facchini, um brother meu que eu vi nascer, praticamente a idade da minha filha. E é filho de um amigão meu e um amigo na minha, o Roberto e a Cíntia, e eu falei, eu tinha falado, enfim, eu tinha, né, faz essa capa pra mim, aí o Facchini falou, dá um toque no Vitor, eu falei, porque ele tá tirando foto. Eu falei, Vitor, você faria foto pra esse disco meu novo aí, que é o Pira, né, que eu lancei agora. Pera, é o Pira? Pira, tá. Esse é o mais novo. Já tá no YouTube, não? Não, ainda não. Você tá vendendo? Tô vendendo ainda os arquivos. Fala pra gente como que é esse processo de venda e... Tá, então eu vou chegar lá, só vou responder aquele negócio. Então, eu comecei pelo que eu vi nos discos e o que eu vi pelo que eu precisava agora para vender nesse formato, então eu penso assim, porra, como é que eu gostaria de receber esse pacote digital? Você entrega um pacote. Pô, né? eu quero ler o encarte, eu quero saber a história do grupo, eu quero ver links de shows antes de gravar. Você produz, faz partitura, tudo, capa, tudo, catálogo, exato, encarte, como a pessoa quiser chamar. E aí isso eu aprendi mais observando e tal, e eu vou fazendo e eu mando também para os integrantes do grupo. Se tiver muita porcaria, eles vão me falar. Tem alguma inspiração nos vinis, isso aí que você faz? Sim, total, cara, porque a apreciação era outra, cara. Você pegava um vinil... Um encarte, né? Primeiro que você abria um encarte, você lia tudo que aconteceu naquela produção. Uns que são verdadeiras obras-primas. Maravilhoso, assim, né? Tipo, um encarte é uma obra. Exato. E aí a própria capa, mano, é a doideira que você fica olhando aquilo enquanto você ouve o som. Porque você não vai ficar olhando a capa de um outro disco enquanto você ouviu, né? Sim. Então eu quero... Tem as fotos, tem tudo. E não é um saudosismo, na verdade, isso. Trazer... produção, né? Não, é trazer a qualidade da apreciação do bagulho. Sim. Porque você ouvir uma porra de um negócio saindo pelo áudio do celular com 10 abas abertas, você não tá ouvindo. Você não tá ouvindo, provavelmente. Né? Então, o objetivo é esse. Bom, agora o Pira, que é esse disco novo, eu lancei um antes que chama Portal, lancei em novembro. O próximo, qual que vai ser? O próximo vai ser Ijó, que é um Ijó. Ijó é dança... IJO, quer dizer dança ou... como é que é? Ou congregação em Yorubá, mas é mais da dança. Eu acabei de gravar na segunda passada, dia 3. De onde vem essa inspiração afro, assim? Bom, eu acho que é importante sempre ser um aliado, né, antirracista e também Aliado, obviamente... Aliado. Claro. Nós somos aliados antirracistas. Claro.
Total. Né? E também chega um tempo que eu já deve ter mais de 100 músicas minha publicadas já em discos, já lancei mais de 20 discos e tal. E conta pra mim então, como que é o lance da formação, por que chegou nisso, e quem que tá com você no Pira e no Ijó? Então, que vai lançar o Ijó, né? Eu só queria trazer sobre esse formato. Eu comecei a vender esse formato na pandemia. Em maio de 2020 eu vendi o primeiro disco, que é o Gnose, que é o Ivan Castro e o Nino Nascimento. Foi legal e tal, e vender desse jeito, ao invés de colocar na plataforma logo de uma vez, porque às vezes eu comecei a sentir o seguinte, observar também. Você põe direto na plataforma, você está desistindo de arrecadar qualquer coisa daquele trabalho. Sua, né? Você trabalhou naquilo, você desenvolveu. Exato. E não é porque tem uma indústria, uma sociabilidade dizendo que o que o músico faz deve ser grátis, que a gente precisa aceitar essa porra. Então eu comecei a vender assim. Aí, quando eu lancei o Portal agora, depois da pandemia, que é um disco que a gente gravou ali meio em 2021 ainda, todo mundo de máscara e tal. Aí eu falei, eu vou só colocar nas plataformas depois de 3 meses que eu começar a comercializar assim. Então o Portal foi assim, Pira tá sendo assim, que eu lancei em abril agora. E aí agora o Ijó, acabei de gravar, a gente tá começando a mixar. Então daqui talvez 2 meses vai ficar pronto. Leva então, 2 meses a produção. Mais ou menos, por aí. Eu tô mixando com meu amigo Flávio Tsutsumi e eu falo pra ele, vamos sem pressa, sabe? Não temos... Dá um nome aí do produtor, é Fábio... Flávio Tsutsumi. Ele grava comigo desde 2008, cara. O Copa primeiro... da França. Né? Porra, tá foda, hein? Você tá com Não, é o que eu gosto. Sabe como é que eu decoro datas? Pelos discos do Black Sabbath também. Muito bom. Sabotage foi 75. Sabotage ou Black Sabbath? O disco Os chama dois. Sabotage. Tá. Enfim, aí, então cada formação é um grupo e uma cara diferente. E aí acho que a gente vai emendar num assunto muito doido, que é por que tocar com várias formações diferentes. Aí é um assunto mais doido, mas... o Gnose eu já falei. Portal, eu e o Mário Albino no baixo, Bruno Tessin de batera. Pira, eu, o Hugo Fonseca no baixo acústico e o Vinícius Teixeira de bateria. E agora o Ijó, o Ivan Castro de novo, que é do Gnose, com a Vanessa Ferreira, que você viu lá no Solano Trindade, no baixo acústico, e o Tomás Souza no saxofone alto. E aí a razão para eu tocar com várias formações é que essa poligamia é muito benfazeja para mim, porque cada grupo é um organismo diferente e me obriga a perceber a coisa e eu me colocar de uma forma a agregar com cada grupo. Então, o mesmo grupo sendo, tipo, meu, não é meu. Eu preciso entrar naquela dinâmica. Então, é tipo um coletivo e você tem que fazer parte... Exato. Harmonicamente. Contribuir, usufruir, se divertir, aprender. Exatamente. Organicamente, isso é a tecnologia social, né? Que é muito foda. Esse meu amigo... Nota que trouxe aí numa entrevista. Ele falou. Esse meu amigo, o Roberto Facchini, o pai do Vitor, que fez a foto do Pira, uma vez a gente tava filmando lá em São Chico, né? São Francisco Xavier, e a gente tava tocando o Vaguinho. Conheço lá. Tesão lá. Eu fui para uns retiros xamânicos. Pô, ali e já fui a passeio também. Pô, oxigênio ali. É total, umas montanhas lindas. Tava gravando em 2008 um negócio, eu, o Vaguinho, o Vasconcelos e o Robson Passos. E aí eu lembro que o Facchini chegou pra gente e falou, numa roda assim depois, ele falou, vocês não são espontâneos. E eu já sabia do que eu ia falar, só que a roda inteira ficou meio... né? Meio que... deve ter gente que tomou isso quase como uma ofensa, ele falou. Aí ele completou. Vocês estão tocando, mas vocês estão de olho um no outro o tempo todo. Isso, pra mim, é uma dinâmica social que tá faltando demais. Tanto é que as pessoas espontâneas, por mais que elas sejam legal, queridas, elas estão, às vezes, jogando contra si e contra o grupo. Essa espontaneidade, o cara é espontâneo, eu não vejo como elogio. Né? Eu sei que tem gente que vai polemizar com isso, foda-se. Mas o que eu quero dizer é isso que você falou, na questão coletiva. Sim. Porra, tá na hora do solo do baixista, por exemplo. A Vanessa tá fazendo um solo de baixo acústico. Eu preciso ouvir todas as notas, todas as inflexões que ela tá fazendo, senão eu vou estar automaticamente atrapalhando ela. Sim, na hora que você... E no palco eu vi que você, cara, tem não sei,
meio que fazendo uma alusão no que você falou, o cara arregaça. Eu vi lá no Avulsa, né? E tem muita atitude, assim, muito movimento, né, mano? Você... Isso é desespero mesmo, porque às vezes eu preciso... Não, porque não. Eu vi vocês, a menina tocando, a Vanessa, tipo, não tem como ela fazer o movimento corporal que você fez, assim, né? E, tipo, isso eu faço uma leitura, né, como fotógrafo, assim, de que você tem uma atitude corporal agressiva, assim, no palco. Você se movimenta pra caramba, né? E não tem como, pelo que você tá tocando. Eu sou da Zona Leste, então... Você é da Zona Leste? Eu sou da Zona Leste. Tá, então eu vou anotar aqui isso aqui. Pela Sansadel. Mas são reações, né? Reações. E também, para às vezes alcançar uma nota, você tá percebendo um monte de coisas fora, né? Que é o grupo, e dentro. Tá. Então, às vezes, o corpo, ele reage de um jeito a... Enfim, eu preciso ter uma coluna saudável para aguentar. Conta para mim, assim, quanto ao mercado, né? Porque você falou que teve uma transição, né? Antes, o que você fazia? Você vive com música desde 1990. Como que é esse processo, assim? Porque você viveu desde do que, como, como foi essa transição para esses trios? Foi questão de sobrevivência de mercado? Foi ideia? Qual que é a história? A questão de sobreviver, por exemplo, eu sempre trabalhei com aulas de música e hoje em desde dia... 90, né? Hoje em dia eu vejo que elas são completamente harmônicas com tudo, com a minha vida pessoal e com o fato de criar e tocar. E essa parte das aulas, ela faz com que eu não precise fazer nenhuma medida em relação a tendências de mercado para eu fazer a parte criativa. Porque se eu já pago as contas com as aulas, e olha, não sobra, é sempre certinho pra caramba desde 90, mano, é uma aventura fodida, a gente pode falar disso. Você é autônomo, você se considera autônomo. Sim, como só os músicos eram, agora todo mundo é, né? Então, essa parte, eu acho importantíssima essa pergunta, porque na hora que eu vou fazer a parte criativa, desde a hora de escrever a música, quem manda é a música, não é o mercado, não é o que esperam, não é nada que eu tô reparando que é uma tendência, porque todo mundo que eu vi seguir uma tendência só faz merda e se trai e pega a alma e coloca num triturador de almas. Porque entende? A tendência, ela passa, né? O que você tá fazendo é algo duradouro. Claro. É algo duradouro. Mano, e outra, isso eu atestei, por isso que eu tô te falando que é importante essa pergunta, não porque eu sou um sommelier de perguntas, mas porque a oportunidade de falar isso é muito boa. Sim. Desde compor até o que eu toco na hora, gravando, ou mesmo ao vivo, como você viu lá, as escolhas, elas são existenciais, elas não são de entretenimento. Tá. Então, por exemplo, se eu tô tocando com um grupo, eu tenho uma expectativa que a gente vai gravar tal música e vai ser de tal jeito. Nunca vai acontecer isso. Sempre o grupo, ou eu, ou o que é exigido na hora vai me levar a tocar outra coisa. Outra coisa. Então é meio que um estado de desconforto você tocar constante. Um rock você... Pois é, vou tocar agora um Sabá com meus amigos, a gente vai reativar uma banda autoral, aí a gente vai tocar... É muito louco isso que você tá falando, porque eu tô vivendo isso, né? Eu tô saindo... Não é que eu tô, assim... Meu primeiro vídeo no YouTube aqui tem... Acho que uns 6 anos, 8 anos. Mas desde a época, vamos fazer uma... Quando saiu aquelas Handcam, eu comecei a filmar, sabe? Sim. Aquelas Handcam, umas mini DV. Sim. E pegava assim? Só que agora eu tô fazendo a transição definitiva. O que é a transição definitiva? Olhar para tudo ali que tá envolvido e buscar estudar tudo e entender tudo, sabe? São milhares de vertentes, igual na música, né? Se for parar para pensar. Pois é, se eu falo desse microcosmo aí, que é como eu faço o lance da improvisação e tal, tem muitas coisas que nos ligam, né? Você até tá falando dessa coisa, desse paralelo que dá para fazer. Então, eu comecei a reparar no seguinte, eu acho que isso é uma coisa bem concreta que eu vou falar. Quando eu ouvi takes de eu gravando, que eu tava calculando, pensando e não estava ouvindo realmente o sentido do que eu deveria tocar, eram takes que não valiam de nada, pode jogar fora. Entendi. Agora, um take que você está presente
e tocando de acordo com o que acabou de acontecer, e você sente e reage e toca, esses takes, se houver a vida inteira, eles vão ser novos. Eles não envelhecem. Sim. Claro, tem coisa técnica que eu vou ouvir e falar, puta, que merda. Mas as decisões todas, você vai ver que tem erros que eles não atrapalham a comunicação ali do discurso, da história que está sendo composta ali na hora. Entende? Não sei se me explico bem. Mas Sim. Tem uma coisa, o Thelonious Monk, tem uma passagem que diz que ele saiu de um som e falou, putz, hoje eu errei os erros errados. Então, eu acho que esses eram os erros errados. Eu estava, às vezes, em certas situações, lendo uma cifra para acertar meu solo, e aí você erra os erros errados. Então, depois eu comecei a me preparar melhor para gravar as coisas, sem precisar ler nada. Aliás, eu nunca gravei nenhum disco meu lendo alguma coisa. Mas participar com outras pessoas, eu prefiro chegar com a música decorada. Por quê? Porque você tem mais chance de você tocar o que realmente você está ouvindo dentro. Sim. Que vem... Boa. Ao invés de tocar correção apenas. Deixa eu fazer uma pausa. Agradecer o Sandrinho aí, ó. Peguei esse bonezinho da Social Skate. Skate Social. Sandrinho Testinha, valeu, um abraço. Me conta a história. A gente falou até, né? A gente bateu um papo antes. Que você produz as capas dos seus áudios e aí você falou que não faz marketing. Mas isso é marketing, né? Você faz uma direção legal nisso? Como que é esse processo? Eu conto com o pessoal que me apoia sempre. E conta a sua história do álbum, assim. Então, por exemplo... Vai ser sempre jazz, não? Todos são jazz, não? Eu não chamo de jazz, né? Tá. Mas é como eu uso... É como eu uso essa descoberta do povo preto, classe trabalhadora norte-americano, que é você improvisar em cima de qualquer formato de canção. Qual que é a origem do jazz, assim? Mano, eu acho que veio do blues, né? Pelo que se conta aí, veio do blues, e aí... Nova York ou Chicago? Também teve uma... Eu não sei, mano, mas... Pesquisar isso aí. Né? O que começou a acontecer é que também o jazz no início era uma música para dançar. Então, assim, culturalmente era até... O pessoal... tinha como uma música menor, mas aí o que aconteceu é que veio os caras tipo Coleman Hawkins e esses caras que começaram a ir mais fundo na improvisação, aí começou a passar de música de dança para música de teatro, ou seja, as pessoas iam apreciar o som. Aí com Charlie Parker acho que foi a coisa definitiva, essa transição. Então essa tradição é muito legal, porque por exemplo, se aqui você pega uma música, sei lá, você pega uma música da Anitta e você fala, pô, curti essa melodia, eu vou passar aqui porque eu sinto que tem que ser, e eu vou tocar isso, vou improvisar em cima dessa forma. Isso ela tá fazendo esse caminho agora, ela tá agora, né, nos Estados Unidos, fazendo shows para 200 pessoas, em teatros, essas coisas. É isso aí. Você vê, assim. Então, uma forma de ela reposicionar, de repente, o nome dela. Pois é, e aí você tendo como, cara, né? Se você for uma carta, toca sei lá, no Jockey Club. Qual foi o lugar mais louco que você tocou, pegando esse assunto? A Avulsa Cultural. Avulsa Cultural. Cara, então, vamos fazer um... Eu já falei isso, acho que em outro episódio, eu vou soltar aqui no cardzinho, mas quando eu vi vocês tocando lá, cara, eu não queria ir embora, velho. Eu não queria ir embora nem ferrando, não. Sabe assim, tipo, porra, mó sonzeira. Batera, você de guitarra, sim. A Vanessa, enfim. Sim. Agora, só acabar o negócio do marketing que você perguntou e volto na Avulsa. Claro que você vai divulgar, é uma espécie de marketing, só que eu não penso como marketing digital, não penso com essa ideia toda de jogar a rede, entende? A gente simplesmente divulga as coisas. Quem me acompanha, eu falo, saiu tal coisa, e acabou. Som, eu não pago... Saiu o som, velho. Eu não patrocino anúncio, entende? Eu não pago o Instagram, sabe? Então, você tem tudo no YouTube. Não, meu YouTube é fraco. Você tem seu canal? De vez em quando. Tem. Fala seu canal aí pra gente colocar aqui. Bom, pra quem quer achar as minhas coisas, michelleme.com. Meu site, lá tem link pra tudo. Certo? Isso. Porque, na verdade, assim, é isso, né? Tipo, galera, entra e escuta
e deixa rolando, sabe assim, né? Deixa no repeat. Ou então pega, milhão de views, né? Pega o seu elemento químico né, de abertura de consciência e ouça, né? É assim, porque assim, o padrão, tô falando, faz isso porque, meu, o padrão ali que eu vi de música é elevadíssimo, assim. E é inadmissível, né, que um canal igual, tipo, o seu tenha pouco views, assim. Mas, bom... O YouTube, se é liga que assim, aí, YouTube. é que, mano... O YouTube. É que eu nem invisto nisso. Sobe o som do cara. É que assim... Será que o algoritmo tá ouvindo a gente? O algoritmo, de fato, é um psicopata que tá escondido atrás daquela janela, com uma faca na mão. Não, eu trabalho com algoritmo, assim, muito. E a gente tem que saber usar ao nosso favor, né? Sim, assim, sim. É sobreviver, né? Eu lembro que eu encontrei O YouTube. Roda o som do cara na plataforma, né? É isso. Eu acho que tem uma coisa importante, que a gente está nessa sociabilidade, mas a gente continuar pensando do jeito que nos faz bem. Sim. Então, se eu tiver que todo dia postar um conteúdo, isso não vai me fazer bem. Se eu todo dia tiver que postar dicas, isso não quer dizer que eu não estou afim de compartilhar. É um estilo, é um perfil. Não quer dizer que eu não estou afim de compartilhar. Eu quero compartilhar as coisas, mas eu não quero compartilhar do jeito que esse algoritmo tá pedindo essa semana. Porque da semana que vem vai ser outro jeito. Que o mercado tá fazendo. Mano, então é que o mercado ele só muda de nome. Às vezes, né, ele vai traduzir com uma coisa, mas é sempre essa coisa. Agora, enfim, aí eu tô gravando as coisas, lançando, e eu acho importante gravar, porque quando você ouve, primeiro que é o prazer de você ver o que foi gravado, como o grupo agiu naquele dia. Ali, é uma foto ali. E a gente grava, não é todo mundo separado, a gente grava na mesma sala, todo mundo vazando. Ou seja, se eu quiser corrigir uma coisa na guitarra, não dá pra corrigir, porque ela já vazou antes 4 microfones da bateria. Nossa, entendeu? Não tem volta. Né? É isso aí. Agora, falando da Avulsa, doideira, porque assim, eu conheci a Meg há 700 anos atrás, talvez, em outras vidas. E aí a gente se reencontrou nessa vida aqui no Sarau da Resistência, ali que é na estrada do Campo Limpo. E agora eles estão sem série. Bom, aí eu conheci ela, eu e minha esposa, a gente conheceu a Mira. E, assim, foi identificação instantânea. Aí a Meg falou, pô, eu quero fazer um rolê e tal, aí deu na Avulsa. Então, um dos lugares mais loucos que eu tô tocando é lá, porque não existe um protocolo. As pessoas estão lá para respeitar. E se ela tá a fim de tomar um negócio, ela sai. Ou se ela tá a fim de ouvir o som, ela ouve. E é um master evento cultural. Né? Como assim, sei lá, como a sociabilidade poderia ser, mas assim, você vai tocar num bar, por exemplo, mais no centro, então Pinheiros, o cara chega e fala que vai te pagar em 60 dias, aí eu não toco. Eu não quero tocar nesses lugares. Sim. Eu peguei muito isso com São desgraçados. Os meus quadros. São desgraçados e eles não respeitam os músicos. Eles fazem giro com grande bilheteria. Isso faz tempo, mano. Não tô falando de agora. Tô falando de 2018. Então, eu não toco. Esses caras, historicamente, são canalhas que pegaram a nossa profissão e eles querem realmente ter o músico como um escravo. Então, eu não toco nesses lugares. Então, por isso, eu prefiro tocar onde a música não tem teto e onde as relações são transparentes. Então daí, por exemplo, eu toco na Virtuosa Escola de Música fundamental isso, né? Desde 2007 eu toco na Virtuosa Escola de Música do Maurão e da Renata lá no Guilhermina Esperança. Enfim, aqui perto eu toquei no Heron, ali na Alameda Santo Amaro, de 2010 até praticamente 2020, acho que foi isso, 10 anos. E eu sigo tocando no salão de beleza da minha esposa, da Miriam. A gente tá fazendo Sagrada Música, agora a gente tá fazendo só dentro e pago. O que é o Sagrada Música? Sagrada Música é um projeto que a gente teve de música na frente do salão da Miriam, no Campo Belo. 2 domingos por mês, das 11 ao meio-dia e 30. Rolou 10 anos. Aí veio a pandemia, a gente deu uma parada e também outras questões, né? Que agora as pessoas... toca o que lá? Tocava esse som. Caraca. Tocava esse som. Então você já na tá garagem. Caminhada nessa... Não, mano, eu tô tentando tocar, o lugar abre e fecha e eu tô tentando tocar, porque sem eu tocar não tem nem a dinâmica das aulas. Não tem. Entende? Então, é preciso criar ao vivo, interagir ao vivo, aprender novas músicas, etc. Compor novas músicas. Então, é uma caminhada. Eu queria te fazer uma pergunta antes, aí eu esqueci. Tiny Desk, você escuta Tiny Desk? Já ouviu ou não?
É uma referência que eu tenho animal de música. Sim. Assim. Legal, né? Mano, tem uma produtora envolvida. Sim, eu respeito todas essas manifestações que trazem pessoas pra música, Sim. entende? E eu acho que com o tempo, eu vejo isso lá no Capão, eu vejo sempre com a Meg, as pessoas que a gente se relaciona, que, cara, o soft power americano na cultura é isso, né? O cara lança um documentário falando que aquela palheta que ele usou tinha uma coisa única e aí todo mundo e aquilo vai virar um produto. Sim. Então, eu acho que não quero que a gente faça isso. Você que gravou aqui ou depois eu falarei isso aí. Ah. A gente não precisa seguir essa agenda. A gente precisa inaugurar um outro jeito de se relacionar. Principalmente em relações horizontais aqui. Sim, o avulso é isso, né? Pra caralho. Total. E todos os eventos. Ali no Capão rola coisa também. Teve um festival Sintoniza lá que o Zaya, o Pedro Zaya, enfim, articulou. E foi um puta evento. E vai continuar. A gente vai fazer coisas lá também. Então são parceiros. Tem o Sarau da Praça ali do lado, é uma trinca ali que rola. Onde fica? Ali na mesma área da Meg. No Capão é o Sarau da Praça e a Meg, no Avulsa. Então, e a gente precisa expandir isso aí, mas expandir como, né? Mantendo a dignidade da música e de quem faz música. Sem ninguém falar nada que é Claro, um evento. exato. Vocês chegam lá e produzem Exato. Então, a arte. Então a gente, por exemplo, eu tava hoje cedo ouvindo lá um disco do Coltrane chamado Transition, que tem uma música lá que eu acho mágica, que se chama Dusk Down, que não é o Tiny Desk, mas é o Dusk Down. É né? o Dusk Down. e Dawn, acho que é assim. Eu vou até anotar isso. Que, mano, eu sempre curti e acaba, não por coincidência, sendo os artistas que são classe trabalhadora pretos, né? E as mulheres. Música. Claro, porque eles eram cientistas e magos ao mesmo tempo. Os caras foram fundo pra caralho no negócio. Então, sim, mas não é toda a cultura americana, né? Então, tem coisas, por exemplo, Tiny Desk que eu respeito, vou respeitar tudo que você falar, eu vou falar, eu respeito, beleza. Menos, né, coisas, enfim, radicais que querem o fascismo, essas coisas, eu não respeito. Sim, sim. Mas eu acho que a gente precisa, por exemplo, seu podcast é uma força para isso. Tá trazendo as pessoas para ouvir outras manifestações. E a gente começar a ver o que acontece aqui e ver que tem muita coisa profunda acontecendo também. Que flui, né? Lembrando que todos nós, cada um tem a sua influência. Claro, né? Tipo, total. Eu tenho a minha, você tem a Claro. sua. Falando em influência, qual a sua principal influência na música, assim, hoje? Você fala, putz, isso fez diferença na minha... Mano, São mais de 40 anos. Primeiro, né? Peraí, galera, peraí. A gente tem que respeitar, o cara tem mais de 40 anos de música, então solta lá. Meu avô talvez foi a primeira influência, porque o meu avô, Durvalino Leme, era um homem preto. Durvalino, eu tenho um amigo meu, Durvalino, lá da Califórnia. Não, ele tá na Austrália. Ele veio do Espírito Santo do Pinhal, fez a família aqui e tal, e ele tocava com uma gana danada. E às vezes eu até faço a boca parecida com ele, eu vi nos vídeos, falei, vai a boca do Durvalino, quando o bicho pega, assim, aperta a boca assim. Depois, meu irmão me mostrou Jimi Hendrix, aí eu falei, guitarra toca assim, manja. E depois Black Sabbath, e depois quando eu comecei a ouvir esse negócio que chamam de jazz, eu comecei a curtir alguns guitarristas, George Benson, alguns outros caras tipo Barney Castle, mas aí eu pirei mesmo na concepção com saxofonistas. Por quê? Porque eu comecei, quando eu tinha uns 18, 17, comecei a sair em São Paulo para ver os caras tocarem, e cada um era um cover de alguém. E aí eu falei, eu não quero isso. Então eu falei, vou ouvir os saxofonistas para não ficar colado em nenhum guitarrista gringo. Manja, porque vai ver um cara tocar, ele tá imitando o Scott Henderson, o outro imita Mike Stan, o outro imita, sabe, aqueles caras do momento. Aí, pra mim, tem os 4 tenores, que foi um troço decisivo e ainda é pra mim, é uma fonte importante pra mim. O John Coltrane, Wayne Shorter, Sonny Rollins e Joe Henderson. Tá. Esses caras, sempre que eu ouço, é tipo uma água, sabe? Sim, sim. Pô, muito louco. Eu tenho... Bom, o importante, eu penso assim, né? Que nem eu falei, cada um tem suas influências, quem tá assistindo ali, cada um tá no momento. Uhum. O quanto foi importante, só para concluir mesmo isso, o quanto foi importante você ter mudado essa história de... agora você tá fazendo trios, assim, isso... É uma projeção de carreira? Não, mas porque você ganha mais dinheiro dando aula. Eu tava fazendo isso em 94. 94. Eu fiz uma videoaula lá pra um cara que, enfim,
essas empresas de videoaula aí, cada uma com seus golpes, né, diferentes, mas é sempre assim. Na época, né, os caras não pagavam os músicos, né? Mas aí eu saí querendo lançar a videoaula, só que eu falei, bom, deixa eu fazer umas músicas pra tocar, porque eu queria mesmo tocar, tudo é pra tocar. Tudo que eu faço na minha vida é pra tocar, eu quero tocar mais. Eu lembro uma vez passando no GNT, um segundo assim de propaganda, e entrevistaram um baixista, o Ray Brown, e aí em poucos segundos ele falou, o objetivo sempre foi tocar. E isso bateu muito forte pra mim, porque é uma síntese muito poderosa. Então eu venho querendo tocar minhas músicas ao vivo faz 30 anos já. Legal. O mercado, ele muda, ele fica cada vez mais feroz e desumano. Dane-se, eu quero saber tocar com pessoas, para pessoas que estão a fim de ouvir, isso não muda, cara. Quem vai para ouvir o som e curte o som, acaba fazendo parte do som, acaba somando demais com o som. Então tudo que eu faço é para isso, nessa profissão, né? Tudo que eu faço é para tocar. Se você hoje, assim, vamos colocar que você é professor, óbvio, você vende seu material comercialmente. Para uma pessoa que está começando com música, assim, dá a principal dica, assim, para a pessoa que quer ganhar dinheiro com música, fora desse lance do mercado normal, né? Musicalmente falando, digamos assim, estudar muito. Isso sem dúvida, né? Mas principalmente, aí eu acho que você foi num ponto legal, porque falar sobre grana, assim, acho que o melhor conselho para pessoa que quer viver como música é ela ser herdeira, né? Ela já faz tudo que dá para fazer, né, com o dinheiro do papai. É o que alguns pequenos burgueses estão fazendo aí, enxotando ideologia de ensino norte-americana. É caro produção, né, musical, se for fazer agora, mas alto... é que nem eu vi um guitarrista, eu fui no workshop de um cara que chama Mike Stern, ele falou, se você quer ser músico, não faça isso. Agora, se você precisa ser músico, então é a melhor profissão no mundo. E cada um vai se arrumando como dá, sabe? Tem gente que grava, tem gente que vai trabalhar com aula, tem gente que vai trabalhar excursionando com cantor e cantora. Você gosta de dar aula? Sim, eu acabei gostando mais porque eu comecei a ver que tem a ver com tudo que eu tô fazendo. Qual que é a idade do seu público, assim, hoje, mais ou menos? Varia. É muito variado. O pessoal que faz aula comigo, sei lá, de 20 e poucos até 60. Legal. Agora, você perguntou do negócio sobre a música, eu acho que tem uma coisa importante que é a pessoa não ficar muito ligada com tendências, não. Mesmo de ensino, sabe? Porque, por exemplo, tem uma coisa... o ensino norte-americano aí, o Jazz Education, um monte de gente tá caindo nisso aí, e tá saindo um bando de Pat Metheny cover ali, que é uma coisa ridícula e triste. Agora, sim, legal. Sabe, o importante é a pessoa ter uma visão. A pessoa vai percebendo a visão que ela tem, mesmo que ela tá começando a tocar no violão agora com um palito de dente. Dane-se. E você que dá aula há muitos anos, você não pensou em digitalizar o seu curso? Você acha que na música esse lance humano tem que ter? Não, eu tenho a parte digitalizada já, que é a parte que eu só dou um enter e vai pra pessoa. Que é a parte que eu não vou escrever na aula. Eu não escrevo em aula. Tá. Então uma coisa que eu decidi é não perder o tempo da pessoa. É a teórica. Na aula a gente vai falar das coisas ali, olho no olho, tocar, tirar dúvida, gravando a aula, gravando todas as aulas. Tem gente que tem um arquivo enorme de aulas, porque acho que isso ia, inclusive, conter muito abuso, né? Enfim, mas tem gente que deve ter horror a alguém querer gravar a aula. Não, eu peço para gravar a minha aula. Porque o cara pode estudar depois, né? Assim, mas ia evitar muitas coisas. Sim. Horríveis que acontecem. E também, por exemplo, quando eu toco com as pessoas, independente do estágio que a pessoa tá, é muito legal, porque a pessoa às vezes me manda um recorte da aula com a gente tocando, e a análise que você faz disso é profunda. Sim. Então, é um aprendizado que o cara pode estudar muito ali. Mano, depois de um ano estudar de novo e ver de outra forma. Tem gente que teve aula comigo 10 anos, e aí eu chegava pro cara, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Hoje é tal música. E, pá, trabalhamos durante 10 anos, não é... blá, blá, blá. Pode ter a conversa mais profunda que tiver e tá gravando, mas é trabalho sempre, entende? Porque a música é infinita, a música é profunda, infinita e complexa pra caramba. Sim. E também eu acho importante valorizar a história da pessoa. Então o que esse ensino norte-americano faz, o Jazz Education principalmente, que é a regra dessas porras de faculdade, caralho,
Eu acho que tem que ter faculdade, mas não nesse nível, porque eles esqueceram de falar com os músicos, né? E com quem faz música, músicos e músicas, né? Mas dá para você humanizar esse ensino e falar, peraí, deixa eu ouvir um pouco a tua história. E não ficar tuchando estética na pessoa. A gente precisa ouvir a história da pessoa e ferramentá-la. Então esse é o meu objetivo trabalhando com aula. Isso é legal, porque você trabalha indivíduo a indivíduo. Sim. E desenvolve ele no que ele é melhor, né? E também abrindo sempre o leque, porque cada questão que surge, você vai para um monte de perspectivas diferentes. Então, a razão de eu insistir em gravar as aulas é que isso não se perde. A pessoa pode esquematizar lá, ela vai transcrever na aula, por exemplo. Tá. Para quem quiser comprar o Pira, que é o que lançou agora. Só falar comigo no e-mail michel@michelleme.com. E pelo site também consegue. O site também tem lá contato, tem lá minhas fotos novas com a guitarra nova, maravilhosa. Que foi você que projetou. No Paint. No Paint. Foi bem no Paint, né, cara? Penteando a barba e fazendo a... Tá. Cara, é muito louco, assim. Eu tenho uma influência brutal na música, na minha vida inteira, assim. Gosto de jazz pra caramba, assim. Hoje é um estilo de som que eu paro pra ouvir, assim. Uhum. Como que é essa projeção sua, assim, meio que dando um parênteses pra você mesmo de carreira? O que você quer pro seu futuro e... autoralmente? Enfim. O jeito que eu tô fazendo as coisas agora é um jeito para sobreviver, né? E eu acho que seria bom ter acesso a esses lugares aí que são fechados, né, para certas cortes. Tipo Sescs e festivais, às vezes fica meio difícil você chegar nesses lugares. Os lances de editais, assim, você já pegou? Eu percebi as pessoas se envolvendo com isso e fazendo só isso. Então não dá. Sim. Né? Que nem a questão de bater na porta e falar com o programador. Não dá. Você vai deixar de dar aula, vai deixar de comer. E eu não tenho como fazer isso. Eu preciso trabalhar. Então, eu acho que uma coisa que seria muito boa é ter cachês melhores. Melhores. Acesso a outros lugares que tá indo sempre os mesmos, entende? Tem certos festivais de jazz também, sempre a mesma trupe. Então acho que essas pessoas precisam democratizar esses lugares e colocar quem tá realmente produzindo. Eu vi uma crítica aí da virada cultural, uma crítica bem zoada, assim, mas uma coisa que eu me apeguei foi, tipo assim, é sempre os mesmos, né? É sempre os mesmos, tipo, na virada cultural. Os caras não trazem a galera que tá... Pois é. Da quebrada, vamos dizer assim, da quebrada, da Baixada, de outros lugares, assim, ó, esses caras não tem alguém lá dentro, vamos colocar assim, que tem ouvido pra fora. E, tipo, claro. Vamos pôr na virada cultural o povo. E dar os cachês que os caras que vão lá, claro, que estão o ano inteiro recebendo, esse mesmo cachê pra galera. Esse é o mundo ideal, Leandro, e ele é possível, desde que você não tenha uma sociabilidade onde Deus seja o mercado e onde Deus seja o capital social do que um cara... vamos chamar esse cara por quê? Porque ele tava tocando no Chacrinha em 1989, entende? Sim. É sempre essa mesma merda. Tá lá, se ela é pro povo, ela tem que ser do povo. Claro. E aí, por que não traz a galera? Pois Fica essa pergunta aí. E, mano, a experiência... Prefeitura. Mano, a experiência que eu tenho tocando esse tipo de som, que tem um monte de gente falando merda, falando que é uma música elitizada. Não é. A questão é que, lógico, você vai ter uma experiência horrível ouvindo jazz de um desgraçado que pensa como jazz education. Aí, lógico, vai ter uma experiência de sofrimento, vai ser uma tortura. Agora, a experiência que eu tenho tido tocando som, seja o público que for, é que quem tá afim entra na viagem, mano. Não, é a experiência que eu te falei, eu não queria ir embora. Você não quer ir embora. Você só quer ouvir o som, curtir, ficar ali. É isso aí. Então a gente precisa expandir isso. E aí fica assim, ó, por você que tem um bar em São Paulo, um restaurante, contrata o cara pra ele fazer a música dele e paga o quanto vale, porque quem tá lá não vai querer ir embora, amigão.
e aí vai consumir mais no seu bar. E também paga no dia e mostra o borderô. Então, você que, né, tá aí assistindo a gente, tem um estabelecimento, presta atenção, né? E todo mundo, toda a classe musical, e não importa o gênero, sabe? Tem muita gente tocando violão e voz, aí se ferrando pra caramba, né? Comendo, né? E tocando o que o cara quer que ele toque. E às vezes não sendo uma experiência boa. Cara, a gente precisa ver através dessa sociabilidade, onde o Deus dessa sociedade é o dinheiro. A gente precisa começar a ver através dela e começar a viver agora as coisas com essa mentalidade, porque senão a gente não vai superar isso nunca. E você falou uma coisa que é isso, né? Tipo, é a essência de tudo, né? É espontâneo, né? É um negócio espontâneo que você chega lá, toca. Vocês ensaiaram muito aquilo que vocês tocaram no Avulsa? Só lembrando que o espontâneo nem sempre Fala aí. É que, assim, o que eu acho que acaba soando como espontâneo é que ninguém está encenando gestos ou tocando coisas para chamar palmas. Não, nesse viés da palavra espontâneo, por isso que é importante definir os termos. E aí eu concordo com você. Nessa espontaneidade onde a música manda, cara, qualquer rolê que a gente fizer vai ser aquele rolê que vale a pena estar junto, sabe? Porque é a música que manda. A gente só se reúne por causa da música. Não é por causa de mim. Não é por causa do baixista ou da bateria. Não é nada disso. É a música. Então, se a coisa for medida por aí e pensada friamente, tipo, hoje a música vai mandar, é a melhor escolha que alguém que toca música pode fazer. Sim. Tá. Me soltam uma informação assim, ó. Você tá trabalhando, lançando e estudo, né? Qual desses dois você gosta mais, assim? É uma pergunta mais intimista, assim, né? Qual que você gosta mais de fazer? Lançar, desenvolver esse projeto? Eu gosto de tocar. Ou estudar? Eu gosto de tocar. Mas é diferente, né? Um do outro. Tudo acaba sendo prazeroso, entende? Porque é aquela coisa, bom, já que eu vou ter que fazer, vamos fazer legal, né? Mas, tipo assim, e de uma forma criativa. Vamos fazer vamos apimentar essa pergunta. Okay. Tô ganhando 100 pau por mês vendendo meus EPs. É. Não dependo mais da aula. Você continuaria dando aula? Eu não só continuaria dando aula, como se eu recebesse 100 mil reais por mês, eu ia ter um espaço para receber turmas, para trabalhar com aulas de graça. O cara tem a essência de professor, velho. Muito bom isso. Você ia desenvolver um lance melhor. Inclusive, hoje em dia, eu tenho um preço lá para trabalhar com aulas. Agora, cara, uma pessoa que tá na luta mesmo, que eu percebo que ela tá na luta, ela fala, cara, eu preciso ter aula com você, eu preciso me ferramentar. Eu falo, vamos aí, vamos combinar o que for possível para você. E não é tanta gente que tem por ano assim, sabe? É muito pouco. Dá umas aulas de violão, tem o violão ali, assim, pouca coisa. Mas, cara, é que a questão é toda sempre como a sociedade está organizada, entende? É a natureza e o próprio ser humano em último lugar. Então, enquanto a gente viver esse pesadelo, que nós estamos na pré-história ainda, apesar de, tem carros elétricos, foda-se, mano. Enquanto tem exploração e expropriação, não é pré-história ainda. É um lance assim de tipo assim, né? Eu vi uma série com a minha namorada esses dias e tipo fala da travessia de uma mina que ela andou 1.000 quilômetros nos Estados Unidos. A preocupação dela o tempo inteiro era em relação aos homens. Então, numa sociedade que traz isso, em que a mulher sai sozinha para uma trilha de 1.000 quilômetros, e dentro da narrativa isso tudo é a preocupação... É uma desgraça. Mas mesmo assim ela foi lá, doer, né? Mesmo assim ela foi lá e andou. Mesmo assim você tá aí fazendo as coisas que você faz. Mesmo assim eu tô lançando as coisas, tô reunindo gente para tocar e fazendo parceria com gente que quer pôr o som para acontecer. Ação, né? Então, eu acho que nesses projetos que eu tô citando aqui para você, a gente tá podendo fazer a coisa de uma forma digna, sem um chicoteando o outro no projeto, sabe? Todo mundo, tipo assim, vamos todo mundo gozar juntos, sabe? Vamos ter prazer juntos em fazer o som acontecer. Acho que essa é a cabeça da nova sociabilidade. Essa é a essência, né? Do que tem que ser, né? Fala da palheta aí. A Meg pediu pra eu trazer, né, uma coisa que me representasse. Você não me representa não, essa palheta, mas eu gosto muito dela. Nem a cor, você não gosta de laranja. Porque assim, como é que eu vou ser representado, né? A gente é muito complexo, né?
Então talvez eu precisasse trazer uns 50 itens aqui, mas... Não combina com a... Mas já que a Meg ordenou, eu trouxe aqui minha palheta 1971 da Gucci que eu uso. Queria até dar um salve pro pessoal que me patrocina, da Dário Cordas, aqui Solta através aí, da Musical Express. Gucci palhetas, que é essa palheta aqui que eu uso, 2mm. Correia RCK, Rocker Straps, que é aqui do Brasil também. Amplificadores Hot Stage, que é brasileiro, feito aqui valvulado. A guitarra, o W. Ash ou Willie Ash, o William, que é o luthier, que agora tem esse modelo novo que chama M3. E o pessoal da The Gear, que me apoia aí com estúdio também e vende as guitarras do W. Ash. Um salve pra galera do Avulsa também, né? A Avulsa não é nem mais patrocínio, já virou a minha família, né? Então, tá aqui, muito grato aí, o pessoal do Sala da Praça, no Capão, a Avulsa, tem sido uma parte muito importante da minha vida, sabe? Então, você conhecer pessoas e criar novas relações e ter essas relações no meio que parece que você conhece a pessoa desde outras vidas, isso aí é o tipo da coisa que se encaixa perfeitamente no fazer artístico. Sim. Digno, né? Bom, né? De qualidade e fluido. Né? Porque é o prazer, a gente vai buscando prazer, né, mano? Man, eu vou agradecer os patrocinadores Câmera Ninja, a sua loja do audiovisual e de fotografia. Quero agradecer também para a viagem. Man, molhou o bico. Obrigado por ter vindo aí mais uma. Obrigado por essa conversa aí, foi uma delícia. É um prazer enorme, assim, estar recebendo a galera da música e de todas as artes, né? Acho que é isso, é a gente falar com a gente, mostrar para quem tá aí e vambora. Muito, muito grato. Até já. Até o próximo fim de semana. Um beijo. Fui!